E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Se você gosta de Bíblia e teologia, convido você a visitar o nosso site, porque lá toda semana tem conteúdo em áudio de ótima qualidade, com pessoas que amam teologia, falando sobre Deus, Bíblia, sistemática, enfim, muito legal. Convido você a visitar o nosso site. Gente, aqui no canal eu tenho procurado trazer alguns temas que têm tocado o meu coração, que têm me incomodado, algumas coisas que eu estou lendo. E eu recebi aqui do meu amigo Cláudio o Sofrimento do Pastor, do João Burr, né? João Heine Burr, O Sofrimento do Pastor, o Mal Silencioso enfrentado por Paulo e por pastores ainda hoje. Vai ter um podcast sobre esse tema, afinal ano passado foi muito impactado por pastores que tiraram a própria vida. Esse ano mal começou, a gente já ouviu de pastores, né, que estão tirando a própria vida. Então tem uma luz que está vermelha já há muito tempo. Muitas pessoas já têm discutido sobre isso e eu quero trazer isso para o canal porque tem me incomodado. Desde o ano passado eu tenho pensado muito em pastorado, tenho caminhado com os pastores da minha comunidade. Então são temas que eu tenho lido, eu tenho escrito sobre isso. Então por isso até que no canal há 2 semanas atrás eu falei sobre a questão pastoral. Então, o João traz aqui alguns dados que 70% dos pastores não têm amigos próximos, né? Pastores que não têm alguém para desabafar. Inclusive ele cita, acho que é Roseli o nome dela, não lembro agora, a Oliveira, não lembro o primeiro nome dela, mas gente, a Roseli escreveu um livro muito bom chamado Cuidando de Quem Cuida. E ela fala que o desabafo é uma oportunidade de repartir o peso da alma. Então como é que um pastor, né, como é que 70% de pastores entrevistados não tem amigos próximos, amigos íntimos? Os dados da pesquisa que ele traz aqui são horríveis. 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. O mesmo percentual vale para os que afirmam estar esgotados e os que dizem não possuir um amigo próximo. Gente, toda profissão esgota. Seja professor, seja todo mundo, até quem trabalha com o que gosta, chega uma hora que cansa. Só que todo mundo precisa desabafar. Todo mundo precisa ter um amigo próximo, alguém que ele pode sair, tomar, sabe, uma Coca-Cola aí no bar, sabe, dar uma espairecida. E os pastores não têm amigos próximos, tá? Além disso, 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. Ou seja, tem muito pastor que está acabado, já não está andando mais nem na reserva. E talvez esse seja um dos motivos que levem, né, alguns desses amigos de ministério a tirar a própria vida, depressão profunda. Gente, é claro que desabafar não é a cura. Meu Deus, eu abri meu coração, tô curado. Não, ele tem uma série de coisas. Às vezes precisa mesmo de acompanhamento, precisa tomar remédio, entende? Mas como é que um pastor vai chegar nessa conclusão se ele não senta com alguém para contar as coisas? A Roseli inclusive disse que nas consultas dela alguns pastores pedem desculpas porque estão desabafando. Como assim, cara? Pedir desculpa por estar desabafando. Sabe o que é, gente? É que se cria uma imagem heróica do pastor, se cria uma imagem mítica do pastorado. E essa imagem, ela é criada tanto pela comunidade como pelos próprios pastores. Muitos pastores acreditam que são realmente os caras. São bons, são autossuficientes, eles não desligam o celular porque eles estão 24 horas a serviço da comunidade. E pior, eu conheço lugares em que o cara não está a serviço da comunidade, ele está a serviço do pastor presidente. Tipo, se o cara liga 3 horas da manhã porque, tive uma ideia aí para tua congregação, e o cara tem que, não, tudo bem, pastor, tudo bem. Mano, isso é assédio moral. Ouça o Braincast sobre assédio no mercado publicitário. Dá para aplicar para a igreja tranquilamente. Então, na verdade, a gente se alegra, né, em dizer assim, não, o nosso descanso não é aqui. Como o nosso descanso não é aqui se Deus manda a gente descansar? E tem muitos pastores que não descansam. Então a sua mente, o seu corpo, e eles não têm um amigo para abrir o coração. Gente, nós precisamos entender isso, que pastores estão sobrecarregados, E detalhe, gente, muitas vezes é culpa deles e sempre é culpa da comunidade, porque nós não olhamos para os nossos pastores. Nós queremos cobrar,
nós queremos resultados, nós queremos ser atendidos, nós queremos que ele faça o nosso casamento, o enterro de não sei quem, a gente quer, ou seja, ele é um servidor público que ele recebe o salário e quando eu precisar ele tem que me atender. Então o cara nem férias tira direito, porque se alguém morre, é como se ele fosse o homem santo. Ou seja, até alguém comenta aqui no livro do João, uma citação que ele faz, que é como se os pastores fossem como os profetas do Antigo Testamento. E os pastores não são os profetas do Antigo Testamento. Não são, gente, não são, né? Não dá para dizer que é igual, não. Pastores do Novo Testamento são homens incumbidos de uma tarefa, que são escolhidos por Deus, pela própria comunidade, para liderar. Mas essa autoridade que eles recebem para liderar, e é o vídeo que eu falei há 3 semanas ou 2 semanas atrás, não fornece a eles um poder, não os isola dos sofrimentos, das mazelas que afligem a alma. Gente, o médico precisa de médico, o pastor precisa de pastor. E quando eu digo que pastor precisa de pastor, eu não estou dizendo necessariamente que tem que ser alguém que também é pastor, não. Ele precisa ter um amigo crente, ele precisa ter alguém crente para ouvi-lo, para orar por ele, para estar com ele. Tu já pensou que as pessoas não têm amigos para contar os seus pecados mais sujos? Como é que alguém vive? Gente, uma coisa que o Igor falou no BTcast sobre Trindade, ouça esse BTcast aqui, esse programa, sabe? Ouça. Tem uma coisa que ele fala ali já no começo, que não é a primeira coisa que Deus viu. Deus começa a fazer as coisas. E a primeira coisa que Deus viu que não era boa é o quê? A solidão. A primeira coisa, tudo era bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. E aí o que Deus viu que não era bom? O homem estar só. A gente não é feito para viver sozinho. E como é que pode um pastor não ter um amigo próximo, não ter um amigo íntimo? Como pode o pastor ter vergonha de desabafar? Vamos desmistificar o pastor. Ele não é um deus grego, ele não é um super-herói, ele é um ser humano pecador que precisa de amigos. A coisa mais linda é que a gente vê o próprio Paulo pedindo para Timóteo, quando ele escreve, primeiro assim, gente, porque Paulo escreve carta aos seus amigos. O pastor Paulo Júnior, ele fala muito isso, que o Novo Testamento é feito de cartas, de amigos que se correspondem, ou seja, são relacionamentos, é pessoalidade, é pessoal, é estar junto, é compartilhar. E é incrível que em 2 Timóteo, Paulo fala assim, ô Timóteo, procura vir logo ter comigo, procura vir rápido aqui, eu preciso de ti. Entende? E é legal que Paulo desabafa com Timóteo, porque o fulano me abandonou, o Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos danos, fica de olho com ele. Timóteo, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Paulo está abrindo o coração com Timóteo. Paulo, o cara, né, um dos maiores autores do Novo Testamento, alguém que a gente bate palma, a gente ama. Tem gente que gosta mais de Paulo do que de Jesus, inclusive. Mas esse cara que é idolatrado, ele não era um super-homem, ele reconhecia suas fraquezas, ele reconhecia os seus sofrimentos, inclusive ele sabe que, porque sofrer faz parte do cristão. O cristão sofre, faz parte. O estar em Cristo vem acompanhado com sofrimento, com lutas. O problema é o seguinte, é que tem muita gente que não está compartilhando essas cargas. E nós precisamos compartilhar as nossas cargas. Paulo fala isso em Gálatas 6, no capítulo 2. A gente precisa carregar os fardos uns dos outros. E pastores estão... E sabe qual é o problema, gente? O pastor está carregando o fardo dele e de toda a comunidade. Claro que muitas vezes, como eu falei, ele é o culpado, ele permite que isso aconteça. Só que, gente, a gente precisa se livrar disso aí. Quem é que carrega o fardo do pastor? Quem é que ajuda ele a se desintoxicar das centenas de problemas que ele ouve semanalmente? E ele ouve, né? Não dizem que o psicólogo, agora eu estou falando que não sei, só o que eu ouvi, mas dizem que o psicólogo, o terapeuta, ele precisa também ter um terapeuta, né? Por quê? Porque ele precisa se desintoxicar, né, de todos os problemas que ele recebe durante a semana, porque a gente não aguenta, a nossa mente não aguenta tanta carga negativa. Imagina, eu já não aguento as postagens negativas do Facebook, né, de tragédias. Tu imagina toda semana no meu gabinete problemas dos mais variados tipos, e eu não tenho ninguém para sentar. Não estou dizendo para quebrar o sigilo. Não, mas ele para falar, cara, foi alguém no meu gabinete essa semana e tal, o problema é esse. Sabe, ter roda de amigos, de pastores que possam, quem sabe, conversar. Ou você ter um amigo íntimo que você possa, sabe. Às vezes não é pedir que o cara tenha um conselho. Não, mas que o cara te ouça. Porque no ato de falar, a gente já, sabe, desestressa, a gente já descarrega um pouco dessa carga. Vamos orar pelos nossos pastores. Pastores, vamos deixar que as pessoas cuidem de nós.
Vamos entender que somos pecadores, que a gente precisa de ajuda. Não vamos ter vergonha de confessar os nossos pecados a amigos próximos. Não estou dizendo para sair, botar a boca no mundo e ir no púlpito da igreja e dizer que não, mas confessar para ter amigos, se fale a verdade, alguém que você possa falar a verdade. A gente precisa abrir o coração, precisa rasgar o peito, sabe? A gente precisa. Então tá aí, gente. Queria só compartilhar isso com vocês. Não terminei de ler o livro ainda, mas olha, a gente precisa falar sobre isso, tá? Pastores não são super-homens, eles precisam... Cara, tem um monte de coisa que eu anotei para falar no vídeo aqui, gente, nem vai dar, mas são coisas aqui importantíssimas, tá? Por isso existem tantos pastores esgotados e doentes, sofrendo, porém sem saber onde buscar ajuda. A realidade de angústia sem perspectivas de melhora normalmente só aparece quando o pastor decide abandonar o ministério ou quando toma atitudes extremas como o suicídio. E aí? O que a gente está fazendo para isso? O que a gente está fazendo para melhorar isso daí? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus coloque pessoas pessoa crente, pessoas amorosas, piedosas e misericordiosas em nosso caminho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser assim permitir, gente. Valeu!